Oi, gente, tudo bem? Aqui quem está falando é o Max. Para quem não me conhece, eu sou escritor, já publiquei alguns livros. Aqui no meu canal eu já falei um pouquinho sobre o meu processo de escrita, analisei um pouco alguns personagens dos meus livros, falei a respeito dos livros que eu gosto de ler, o que eu estou lendo na semana. Ultimamente, no meio dos meus últimos vídeos, eu falei que eu estava lendo mais mangás do que romances, né? Eu tô numa fase mais de quadrinhos, com ilustrações do que de romances de fato, né? Eu respeito muito as minhas fases, eu não leio por obrigação, né? Eu leio por obrigação quando eu preciso fazer algum trabalho de faculdade, né? Ou eu preciso fazer alguma pesquisa para algum livro, mas eu também respeito muito meu lazer, eu gosto muito de ler por lazer. E eu tive a ideia de me desfazer de alguns livros que eu tenho, porque eu acredito muito que os livros eles precisam chegar a outras pessoas. Quando eu era mais jovem, eu era muito apegado aos meus livros. Eu não gostava de emprestar para nenhum colega quando eles vinham me pedir, ou eu não gostava nem de emprestar para os meus irmãos, ou eu lia eles e deixava guardado na estante, não lia de novo porque eu não queria ficar mexendo. Bobagem, né? Coisa de adolescente, meio meio egoísta até, não sei. E hoje em dia eu tenho outro tipo de filosofia, eu gosto muito de emprestar livro, eu não me importo. O meu avô que falava, quando a gente empresta uma coisa, já tem que considerar dado, porque a gente não sabe se aquela coisa vai voltar, se aquela coisa que volta vai estar nas mesmas condições. Eu mesmo já emprestei livro que ele veio todo amassado, ele veio sujo, ele veio molhado, por incrível que pareça. Eu já emprestei livro para as pessoas que deixou molhar. Assim, quando eu fui abrir ele, eu já vi que ele estava todo gosmento, mas eu não botei fora, deixei ele secando, sequei com secador. Ele não, nunca mais foi o mesmo, mas ainda dá para ler ele, né? Então, mas assim, eu não tenho mais esse apego a livros. E como eu tenho uma estante com muitos livros, eu resolvi fazer sorteios deles aqui no canal. Eu acho que é uma boa maneira da gente trocar, né, mais ideias aqui no canal. Eu vou pedir para vocês que vocês compartilhem esse vídeo, porque os livros que eu vou apresentar, eles vão ser sorteados quando eu chegar ao número X de inscritos, tá? Eu já vou falar aqui para vocês. Eu tenho poucos inscritos por enquanto, então assim, quando eu chegar a 150 inscritos, essas 150 pessoas vão poder participar do sorteio, tá? Então eu vou apresentar alguns livros que eu tenho para sorteio, né, que serão os primeiros. Eu pretendo sortear outros livros ao longo dos meses ou até das semanas, né, no canal, mas na verdade eu preciso chegar a esse número X de inscritos, né? Eu quero que mais pessoas tenham a oportunidade de receber esses livros, né? Eu acho mais legal quando tem mais gente participando, né, contando com a sorte. Acho que fica mais legal. Então, inicialmente, eu vou sortear esses livros aqui, que eu vou mostrar para vocês quando eu chegar no número 150 de inscritos, tá bom? Então, um dos livros que eu quero sortear é esse daqui, Drácula, né, de Bram Stoker, lançado pela Dark Side. Eu acho que todo mundo já conhece essa edição, ela é bem popular, né? Eu acho que é um dos livros mais vendidos da Dark Side. Ele é muito bonito, a diagramação é muito boa. Tem até umas pequenas ilustrações, porque vocês sabem que a Dark Side capricha bastante quando eles querem, né? Então, o Drácula de Bram Stoker da Dark Side é um dos que farão parte do sorteio. Depois, eu tenho esse livro aqui, também é da Dark Side, Alice no País das Maravilhas. Eu acho que todo mundo conhece esse livro, né? Um livro de fantasia. Aqui, ó, a edição também é muito bonita. Tem umas ilustrações bem antigas que acredito que sejam até da época da, da publicação. Então, Alice no País das Maravilhas, olha que edição linda, caprichadíssima. Depois, eu tenho esse romance policial da Agatha Christie, A Hora Zero. Eu não li esse livro, tá? Mas como eu falei, eu também preciso desocupar a minha estante. Eu tenho muitos livros e eu tô longe de ler esse livro, assim, não estou com muita vontade.
como eu disse, ultimamente eu tô lendo muito mangá, então assim, eu não quero que ele fique envelhecendo na estante. Então eu prefiro passar para outra pessoa e no futuro eu compro outra edição e leio, tá? Então essa edição da Agatha Christie de A Hora Zero aqui é bem simplesinha, não tem ilustração nenhuma, mas é um livro muito bonito, eu adorei essa capa, eu adoro rosa. É uma das minhas cores preferidas, tem muita camisa rosa. Eu adorei. Às vezes eu gosto de capas que são mais simples, assim, sabe? Sem muita poluição, assim, muita cor, muito desenho, muito elemento. Eu gosto de o básico, eu me visto o básico. Pra mim a roupa ideal é calça jeans e camiseta preta ou branca, ou seja lá que for. Cor, mas sem estampa, assim. Eu gosto de um básico. Então esse é um rosinha básico. Tomar um chimarrão. Sou gaúcho. Depois, eu tenho um outro aqui que eu sei que esse livro, assim, as pessoas gostam muito. Eu vejo o povo comentando muito ele no YouTube, que é Lady Killers, Assassinas em Série, também da Dark Side. Essa é uma das edições mais bonitas também, e acredito que uma das mais lidas. É muito interessante. Então, olha, para quem tem interesse, Lady Killers. Depois, indo, né, de encontro para outro, eu tenho aqui 2 edições de Sakura Card Captor, tá? Como eu falei que eu li, estou lendo muito mangá. Gente, eu tô suando porque aqui tá muito quente, eu não liguei o ventilador. Vocês me desculpem. E eu ainda tô tomando um chimarrão que é muito quente, eu tô suando mais ainda. Eu sou desses, assim, pode estar 50 graus, eu tô tomando café e chimarrão. E aqui tá muito quente. Hoje tá um dia muito quente. Eu tenho o mangá de Sakura Card Captor, que foi um anime que fez muito sucesso na década de 90 e no início dos anos 2000. Eu assistia eu assistia no Cartoon Network, que eu era uma dessas crianças que tinha Sky nos anos 2000, que era assim, eu me sentia o estudante mais importante da escola, porque tinha a TV por assinatura e tinha a TV aberta, né? A TV por assinatura estava sempre com os episódios dos desenhos avançados. Então, assim, a gente estava na terceira temporada no Cartoon Network e na TV Globinho estava na primeira. E eu assistia e gravava em VHS. E eu era criança que tinha o material que ninguém tinha gravado em VHS, em fita VHS, né? Eu sou da época dos VHS. Eu gravava os episódios. Sou uma criança dos anos 90. Então eu gravava e eu tinha acesso a informações que para as crianças era tudo, né? Ai, o que acontece na terceira temporada de Sakura Card Captors? E agora adulto eu comprei o mangá, eu já li toda a série o ano passado, é bem simplesinha, sabe? É bem para criança mesmo, acho que a faixa etária é dos 8 aos 12 anos e tal. É muito bonitinho. A série animada é muito mais legal, porque tem uma trilha sonora muito bonitinha, os personagens ganham outros contornos, né? É tudo muito colorido, vibrante, mas também quem tiver interesse em conferir a matéria que deu, a matéria que foi consultada para dar origem à série animada, é tudo aqui, né? Tudo isso que deu origem à série. Eu vou estar sorteando também. Agora tem um romance aqui que eu acho que é conhecido por poucas pessoas. Eu entrei em contato com ele ano passado porque eu faço mestrado em literatura e eu tive uma disciplina sobre literatura japonesa. E eu não conhecia esse autor, Haruki Murakami. Descobri que ele é super famoso, assim, autor best-seller, ele já concorreu ao Nobel também, eu acho que foi ano passado que ele concorreu ao Nobel. Ele é o queridinho de muitas pessoas. Eu li o livro até a metade e por compromissos assim de faculdade eu parei de ler. Então, eu também é um livro que eu gostei, mas não me fisgou a ponto de eu não me importar assim de dar para outra pessoa. Então, eu vou estar doando também é Minha Querida Spotnik. É um romance entre um jovem professor e uma romancista.
e é um livro que eu também vou estar. É uma edição bem simplesinha. Eu vi que o padrão de capa do Haruki Murakami é sempre isso daqui. Essas listras mudam de cor, a diagramação é igual, ele tem essas capas que são meio que pinturas. Ah, mas é uma narrativa muito gostosa de ler, bem simples. Ah, meio apanhador no campo de centeio, sabe? A narrativa é mais ou menos nesse. A prosa dele é mais ou menos nesse estilo. Também tenho aqui uma, um livrinho de Guzzi Bumps. Guzzi Bumps aqui, até diz aqui, ó, 300 milhões de livros, a série mais vendida no mundo. A essa altura do campeonato já está em 400 milhões de livros vendidos. São livrinhos assim para criança, pré-adolescente, tem 100 páginas. E cada livro, ó, é uma série. Opa, peraí. Aqui mostra, ó, é uma série, cada livrinho é um episódio, né? E teve o programa na Fox Kids que eu assistia. E era um episódio de 30 minutos, baseado nesse livrinho de 100 páginas. Né? Então era uma história de terror, eram crianças que se mudavam para outra cidade, e tinham uns colegas misteriosos, crianças que se mudavam de bairro e iam morar numa casa assombrada, um garoto que tinha um primo que eles confiavam que era um lobisomem. Então são aquelas historinhas para criança e pré-adolescente ter um pouquinho de medo. E funcionava muito bem na década de 90. Eu já falei de Guzzi Bumps aqui no meu canal, já faz uns 3 anos que eu tenho vários desses livros. Mas aqui pro sorteio, primeiramente eu vou deixar só esse. Tá? Esse se chama Sangue de Monstro. É sobre um garoto que ganha uma gosma, compra uma meleca e ele percebe que aquela meleca começa a crescer, que aquela meleca se chama sangue de monstro e ela começa a absorver e a devorar tudo que está na frente dela. Então devora os pais dele, os amigos, todo mundo, e vai crescendo cada vez mais e perseguindo ele. Aqui na capa ele até tá descendo a escada, o sangue de monstro. É uma historinha bem infantil, mas é gostoso de ler. E para quem está começando a aprender a escrever, porque aqui no canal também fala sobre o processo de escrita, né? É uma boa pegar esses livros que eles são um pouco mais simples, porque a gente não pode começar querendo escrever difícil. Inclusive, é muito fácil escrever difícil. Difícil é escrever fácil, que a pessoa que é leiga no assunto vai ler, vai achar interessante, vai achar fluido. O erro mais comum para quem está começando a escrever é começando a escrever difícil. Que daí a pessoa lê e fala, pô, tem muitos adjetivos aqui, tá meio. Parece que tu não revisou o texto, sabe? Tá meio complicado de se ler, fica meio pedante, fica meio chato, do tipo, olha como eu sou inteligente, olha quantas palavras difíceis eu uso. Isso é escrever ruim, isso não é escrever bom, né? Então isso daqui dá uma aulinha de como escrever simples, ser interessante, ser fluido, e é uma historinha muito legal. Ó, agora me faltam 2 livros aqui, né, do meu primeiro sorteio aqui no canal. E esse livro aqui é da Antofágica, é um livro do Machado de Assis que se chama Helena. É um livro, porque na época do Machado de Assis era muito comum os autores, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo, escreverem histórias em folhetim, né? Do tipo, vinha no jornal, assim, ó. E geralmente eram publicações semanais, né? Então toda semana tinha. É que nem capítulo de série, que antigamente dava um capítulo terça-feira, daí tinha que esperar a próxima terça-feira para assistir o outro capítulo, né? Que nem hoje em dia que a gente vê 10 capítulos um atrás do outro. Né? Por exemplo, eu lembro que eu assistia na Warner Channel Smallville. Daí dava episódio na terça, 10 da noite, reprisava ao longo da semana outros episódios, mas para eu saber o episódio seguinte daquela temporada nova, tinha que esperar uma semana inteira. Então o folhetim era assim. E daí esse copia o modelo de folhetim, né? Tipo aquelas crônicas de jornal que a gente vê hoje em dia, né? Na Zero Hora e tal. Então aqui essa edição tomou todo esse cuidado em emular esse detalhezinho, como se a gente estivesse lendo no jornal mesmo, nos anos 1800 e pouco, 1900 também. Então, esse livro Helena. Tem muita gente que diz que o Manuel Carlos se
se inspirou nessa Helena aqui para criar as Helenas fortes dele nas novelas que ele escreveu, né? Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, enfim. E o último livro que eu tenho aqui é esse O Que o Sol Faz com as Flores. Gente, eu já preciso dizer aqui, ó, de antemão, que é um livro que eu grifei muito. Então, assim, eu vou sortear ele, caso alguém queira. Mas ele foi muito lido, eu li ele bastante. Quando tava aquele frisson da... Eu não sei pronunciar o nome dela, é Rupi Kaur, sei lá. Ela já vendeu milhões de exemplares, são esses poemas que ela escreve sobre feminismo, né, o papel da mulher, o desafio da mulher na sociedade. É um livro, tem uns poeminhas muito bons. Tem uns que são bem simplesinhos, mas tem uns que são bem bons mesmo. Por exemplo, esse aqui, ó. Me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes e penso, o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta, para que as mulheres que vieram depois de mim possam ver além, né? Legado, o nome. E é bem isso, né? Pra gente estar aqui desfrutando dos nossos direitos, muitas pessoas né, do nosso nicho precisaram né, lutar bastante. Né? E a gente tem que honrar isso. E às vezes é meio difícil pensar, nossa, como é que eu posso honrar? Eu tenho que continuar, né? Com a luta delas e tal. Mas enfim, gente, eu quero dizer que eu vou fazer esses sorteios, né, com mais regularidade. Mas assim, pro primeiro sorteio eu tenho esses livros aqui, tá? E eu preciso chegar a 150 inscritos. Então vocês compartilhem o vídeo e coloquem aqui nos comentários os 2 livros que vocês querem. Tá? Coloquem nos comentários 2 livros que vocês querem. E daí eu vou fazer o sorteio quando eu chegar no 150 inscritos. Tá bom? Então, inicialmente, esses sorteios vai começar com esse daqui. E eu aguardo chegar aos 150 para eu conseguir, enfim, sortear vocês. Então anotem aqui nos comentários os livros que vocês querem, tá bom?